A gente tem duas atividades aqui, tá? Que é a aula de hoje e uma lista de exercícios de funções, a última lista de exercícios de funções que a gente vai fazer. Então, eu coloquei uma lista um pouquinho maior, tá? Por quê? Porque é para entender realmente o que é a função e também eles são baseados aí em coisas que vocês já viram, não tem nada de diferente. Lembrando que na semana passada eu postei aqui ó, os programinhas que foram feitos, aquela apresentaçãozinha de função, a gravação da atividade síncrona que a gente fez, tá? É, e hoje a gente vai ter uma aula aí de passar de parâmetro por referência por valor. Entender o conceito dessas duas formas de passar parâmetros para dentro de uma função, tá? É algo relativamente curto, tá? Não é muito extenso, porém é meio complexo a ideia, tá? A gente vai entrar um pouco na ideia de ponteiros, de referências, tá? Bom, e aí tem a atividade assíncrona, que ela vai ter, além dela valer 5 aulas como frequência, ela vai ter também, ela vai ser avaliativa. Então a gente vai juntar todas as avaliativas que vão ter até o final do semestre, e isso aí vai valer 50% da nota. Bom, vamos lá então. Então, o que é o conteúdo dessa semana? Então, eu vou começar fazendo aqui um programinha no CodeBlocks, mostrando o que acontece quando a gente passa valores por parâmetro. Lembrando que agora a gente não está restrito mais ao void main, a gente tem aí todas as funções que eu posso ter aqui. Tá? Eu vou criar uma funçãozinha aqui bem simples, era valores. Eu vou passar para ela aqui ó, uma variável inteira a, tá? E um vetor com tamanho 5. Tá? Eu vou fazer agora aqui um void, vou fazer um imprime vetor. Tá? Então eu vou criar duas funçõezinhas aqui. Tá? Que essas funçõezinhas vão servir só para exemplificar, para entender o que é uma passagem de parâmetro por valor e o que é uma passagem de parâmetro por referência. Tá? Bom, então aqui em cima eu vou só fazer um forzinho aqui, ó, int i. O int i é uma variável local, né? E aí o vet aqui dentro, sim, é um parâmetro. E aqui o a o a e vet são parâmetros. Beleza, então o i aqui é local, então ela é válida só aqui dentro, tá? E aí esse i eu vou fazer só um forzinho bem simples mesmo. Vou colocar aqui um barra t para dar uma tabulação. Primeiro aqui o valor, um barra t, vírgula, vet na posição i. O barra t para dar uma tabulaçãozinha. E aqui por fim eu dou um printf com barra n para pular de linha. Aqui em cima eu vou colocar uma informaçãozinha também, para ficar fácil a gente entender. Vetor, 2 pontos. E aí eu vou colocar para apresentar esse vetor. Então ele vai imprimir o printf vetor, depois vai imprimir elemento por elemento e depois ele vai pular a linha. Tá? Então aqui embaixo, ó, no main, eu vou criar o meu vetor. Vou fazer assim, ó, int vetor de 5, tá? É igual, eu vou colocar isso aqui, ó. Isso aqui eu estou fazendo o quê? O vetor vai estar com todos os valores com zero. Tá? Então todos os elementos do vetor vai ser zero. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar imprimir esse vetor. Tá? Imprime vetor. Imprimir vetor. Imprimir. Vamos colocar no infinitivo para ficar mais bonitinho. E
Alterar. Sempre definir um padrão, pessoal, porque depois você não apanha depois que eu estou apanhando aqui para saber o que é, tá? Imprimir vetor. E aí eu passo o meu vetor para lá. Então, o meu vetor aqui dentro do meu principal, ele é ele chama vetor e está tudo com zero. Aí, quando ele vier para cá, ele vai se chamar vet. E quando eu imprimir em vet, eu estou imprimindo quem? O vetor. E aí ele vai imprimir tudo ele bonitinho e vai retornar para cá. Agora, eu vou chamar essa funçãozinha de alterar valores. Essa função ela vai fazer uma coisa bem interessante. Ela vai pegar e vai... eu vou criar o b igual a 6 aqui. Valor qualquer, tá? Então, eu vou passar o valor de b e o vetor para essa função. Essa função, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aqui e vai alterar tanto o vetor quanto o valor inteiro, tá? O valor de b que eu tenho passado lá. Vamos fazer assim, ó, a igual a 3, vet na posição 0 recebe 10. Vou alterar todos os elementos do vetor. Vet na posição 1 recebe 8. Vet na posição 2 recebe 1. Vet na posição 3 recebe 8. E vet na posição 4 recebe 3. Tá? Então, o que esse meu alterar valores vai fazer? Ele vai alterar os valores tanto do vetor recebido como parâmetro, quanto da variável a que eu recebi quanto parâmetro. Tá? Então, se eu vier aqui, ó, depois disso aqui, e fizer assim, ó, printf, variável a é igual %d barra n. Então, eu estou imprimindo a variável a aqui dentro, tá? Vírgula a. E vou imprimir aqui dentro também, ó. Vou chamar aqui, ó, o imprime. Uma coisa interessante. O printf aí tá errado, professor. No final. Tá? Vou chamar o imprime vetor aqui. Lembrando que eu posso passar. Eu posso chamar uma função dentro da outra, tá? Então, ó, o main chamou o alterar valores vai chamar o imprimir vetor. Tá? Eu vou colocar uma mensagem aqui, ó. Printf, estamos dentro da função alterar valores. Vou colocar um barra n. Então, isso é para mostrar para vocês o que acontece quando a gente passa um vetor e passa um valor, uma variável comum para dentro de uma função e faz alteração do conteúdo delas. Tá vendo que eu não crio, não é variável local nenhuma aqui. Tá vendo? Tá? São só parâmetros que estão chegando de fora. Beleza? Então eu chamei imprimir vetor, ele foi lá, vai imprimir esse vetor. E vai imprimir aqui o valor da variável a. Agora eu vou fazer essa mesma coisa aqui depois de alterar. Estamos dentro da função main novamente. Aí aqui o a vai ser b, na verdade, né? E aqui o vet vai ser vetor. Então o que eu fiz? Eu criei um programinha, ele vai criar um vetor local dentro do main, uma variável b dentro do main, vai chamar imprimir vetor para mostrar exatamente o conteúdo desse vetor. Então ele vai imprimir esse vetor que foi criado com valores com zeros, tá? Depois eu chamei a função alterar valores, tá? Que ela vai pegar esse b e esse vetor e vai alterar, tá? O b vai ser a aqui, então vou alterar o valor de a e vou alterar o valor de vetor, que aqui chama vet. E aqui dentro eu mandei imprimir o valor da variável a e o valor do vetor, para ver o que aconteceu. Tá? E depois
ela vai retornar para cá. Ela terminou de executar aqui, ela retorna para cá, e aí eu mandei imprimir de novo o valor de B e o valor do vetor, para saber o que aconteceu com esses caras. Tá? Então vamos lá, vamos rodar esse programinha bem simplesinho. Ó. Vírgula. Provavelmente tem um ponto que ficou faltando aqui também. Olha lá, o vetor, ó, inicialmente, ó, eu mandei imprimir, ele tinha o quê? 0, 0, 0, 0 e 0. Tá? Aí, eu fui para a função imprimir valores. Tá? Ele veio para cá, alterar valores, perdão. Alterar valores. Aí eu vim e troquei o valor de B que eu passei aqui, que aqui eu chamo ela de A, para 3, e alterei o valor de VET, que é o vetor aqui, para 10, 18, 1, 8 e 3. Tá? Beleza, ele imprimiu, tá bonitinho, ó, variável A igual a 3, vetor igual a 10, 18, 1, 8 e 3. Tá? Aí, ele saiu desse primeiro aqui, desse alterar valores. E aí voltou ao main. Voltando ao main, eu mandei imprimir de novo o valor de B, ó. O valor de B continua sendo o valor original, ó. Então ele passou pela função, eu joguei o valor 3 na função aqui, ó. E esse cara aqui foi descartado, essa alteração que eu fiz, tá vendo? Ó? Então eu descartei isso daqui. Por quê? Porque todas as variáveis comuns que a gente passa para dentro de uma função, elas são passadas por valor. Como assim, professor, por valor? Eu não passo a variável B, eu passo o conteúdo de B. Ou seja, eu passei o 6 daqui para cá. Então, o A vale 6. Tá? O A vale 6. Porém, esse A ele é válido só aqui dentro. Ó. Quando eu sair daqui, então são espaços diferentes de memória. Tá? Aí no vetor, ó, o que acontece? O vetor ele sempre é passado por referência. Tá? Então, quando eu passo o vetor aqui, ó, eu estou passando a posição do vetor na memória. E aí ele usa a mesma posição de memória. A gente está passando, não está passando os valores que eu tenho no vetor, eu estou passando a estrutura vetor. Tá? Estou passando por referência essa estrutura, ou seja, aonde estão os dados para poder pegar. Agora, quando eu passo uma variável comum, eu estou passando o dado em si, tá? O valor e não o endereço dele. Então vamos entender isso daí utilizando o Excel. Eu criei aqui o meu int A e criei aqui o int vet de 5. Foi esses dois caras que eu criei. Então o int A é esse endereçozinho aqui, ó. É esse espaço aqui, ó. Esse cara é o A, tá? O vet é um cara um pouco diferente. Na verdade, quando eu coloco esse cara aqui, tá? Então, aqui no A, eu tenho o conteúdo da variável em si. Tá? Então, a diferença entre um inteiro comum e um vetor é que quando eu crio o inteiro, eu já reservo esse espaço de memória para guardar um valor. E quando eu crio um vetor, eu crio um endereço para o vetor. E ele indica que o vetor está aqui. Ó. Agora, o A não, o A é o próprio valor. Então, se eu pego aqui e jogo valores no vetor, eu jogo valores aqui. Ó. 10, 5, 6, 3, 2. Eu jogo esses valores nesse espaço aqui. Então, ele reserva um espaço separado na memória, tá? E não como sendo o próprio lugar de memória. Então, quando eu crio o vetor, eu crio um espacinho de memória que vai ter a posição onde vai estar esse cara. Imaginem que aqui, ó, considerando o Excel, esse cara aqui, ó, vai ser o T4.
tá? E esse cara aqui vai ser um valor. Sei lá, o 6 que eu coloquei lá dentro. Tá? Então, quando eu crio um inteiro, eu crio um espaço de memória aonde eu vou colocar esse valor. Tá? Quando eu crio um vetor, eu crio um espaço de memória, indico o endereço onde está esse vetor e, além disso, eu crio o espaço onde vão estar os elementos desse vetor. Então, quando eu passo por parâmetro o A, então vamos pensar aqui que aqui é a função alterar valores. A minha função alterar valores, ela recebe como parâmetro o A e o VET, não é? Então o A, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, e jogar o 6 aqui dentro. Esse é o A. E esse é o VET. Tá? Então, o valor que eu tenho aqui, ó, esse 6, ele é copiado, tá, do principal. Vou colocar aqui, ó, main. Tá? Main. Então, o valor é copiado do main para... Aqui ele chama de B, né? Para a função. Então, vocês estão vendo que eles estão no endereço de memória diferente? Tá vendo que aqui, ó, ele está nessa posição e aqui está nessa posição de memória. Então, se eu vier aqui e alterar esse cara para 3, ele altera aqui, mas não altera aqui. Tá? Então, isso é passagem por valor. Tá? Então, eu estou passando o valor 6 que está na variável int A. Então, quando eu chamei aqui, ó, alterar valores de A, VET. VET ou vetor? No principal é vetor e no outro é VET. Então aqui é o diferente. Aqui é B. Aqui é vetor. Aqui eu passo o B e o vetor. Tá? Então, quando eu passei o B e o vetor, olha que interessante isso daqui. Quando eu chamei no principal essa linha, ó, que é essa linha aqui, ó, essa linha, quando eu chamei essa linha, o que ele fez? Ele criou o espaço da função, chamou essa função, vou alterar valores, tá? Aonde o valor aqui é A. Então, quando eu chamei essa função, o B aqui cai dentro de A e o vetor aqui cai dentro de VET, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou esse valor 6 aqui, ó, e jogou aqui dentro, ó. É isso que aconteceu, tá? Só que o VET, ele é um pouco diferente, tá? Por que, professor, um pouco diferente? Porque quando eu passo, eu estou passando esse cara aqui, ó, o endereço do vetor. Então, aqui, eu vou ter de novo, eu passei esse cara para cá, ó. Quando eu passei esse cara para cá, então aqui eu estava tudo assim, né, ó, zerado. Fiz tudo com 0. Tá? Então, inicialmente, então vamos seguindo o código aqui, ó. Eu vim aqui, zerei o vetor de 5 com 0 e coloquei B em 6. É isso aqui que aconteceu, ó. O B está em C, o 6 está em B e o vetor que foi criado e foi indicado para essa posição, ele tem tudo 0, tá? Então, você pode ver que o vetor indica para uma posição de memória onde está o endereço que eu vou estar guardando os dados dele. Beleza? Aí, quando eu chamei a função aqui, ó, alterar valores, passei B e vetor, o que eu fiz? Eu copiei esse cara aqui para cá. Então, ele fez uma cópia, ele passou por valor esse cara para cá. E esse cara também é passado por valor. Mas o valor dele, o que é? É o endereço do vetor. Não é o próprio vetor como um todo. Tá? Não é esse cara aqui, ó. Então, o que aconteceu? Eu passei o endereço do vetor para cá. Quando eu trabalhei com o vetor, fiz esse forzinho aqui dentro, ó. Forzinho não. Esse VET na posição 0 recebe 10.
ele veio aqui e falou assim, VET na posição 0, que posição? É a partir do 4, então o 0 está aqui, vai receber 10. Vocês estão vendo que eu estou alterando exatamente a mesma posição de memória, tanto de um quanto de outro? Então, o vetor, quando eu altero ele altera diretamente os dados, não tem como voltar atrás. Tá? Então, vem na outra linha aqui, ó, VET na posição 1, 18. Então, ele pegou aqui, ó, o vetor está na 4. Então, beleza, a posição 1 é essa daqui. Pôs o 18 aqui dentro. Depois, VET na posição 2 recebe 1. Então, ele veio aqui e pôs o 1. Depois, VET na posição 3 recebe 8. Ele veio e colocou o 8 aqui, ó. VET na posição 4 recebe o 3. Recebeu o 3. Quando acabou de executar isso daqui, ó, ele veio, chamou, mandou imprimir só para mostrar os valores. Quando ele terminou isso daqui, essa parte aqui, ó, da memória, ela foi descartada, tá? Ela deixa de existir. Então isso daqui não existe mais. Vamos colocar aqui uma cor bem escura, aqui um cinza escuro. Isso aqui não existe mais, tá? Porém, ó, aqui eu troquei, né? Que foi trocado o valor de A para 3. Então, eu troquei o valor de A para 3 aqui, ó. Você está vendo que esse cara não está sendo alterado, ó? Ele continua com o valor 6. Tá? Quando isso daqui sai da memória, quando isso aqui deixa de existir, o que acontece? Quando esse cara deixa de existir... vou deixar de existir. Pronto. Quem continua? Continua o 6, por quê? Porque a posição de memória dele, o endereço dele não foi alterado, o conteúdo do endereço dele não foi alterado, porque foi feita uma réplica, né? Aqui, ó, quando eu chamei, ele foi feito uma espécie de uma cópia. Uma cópia do valor daqui foi para cá, e uma cópia do valor daqui foi para cá. Só que o valor do vetor, ó, é o endereço do próprio vetor. Então, quando eu cheguei aqui e alterei o VET, eu estaria alterando aonde? No próprio conteúdo do vetor. Professor, então todo vetor é passado o endereço dele? Sim. Toda variável comum é passado só o valor dela? Só. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, variáveis comuns são passadas por valor, tá? E vetores e matrizes... Uma variável comum é toda variável que não é vetor? Exato. Tá? Então, aqui vamos falar que eu vou colocar aqui na frente, ó. Int, float, double, char, tá? Agora, vetores e matrizes, conjunto de dados, são passados por referência. O que é referência? Eu passo a posição onde eu vou mexer nos valores dele. Tá? E as variáveis comuns são passadas por valor. Eu jogo só o valor daqui. Ó. O valor sai daqui e vem para cá. Se eu alterar esse valor aqui, não retorna para cá esse valor. Tá? Diferente do vetor. Como eu passo o endereço do vetor, como eu passo a referência onde ele está na memória, ele vem a referência para cá e quando eu altero ele, eu estou alterando baseado nessa referência. E aí ele está em um espaço de memória diferente. E aí o que vai acontecer nele? O que você fizer no vetor dentro das funções, ele vai alterar aqui dentro e não vai ter como voltar atrás. Entenderam, pessoal, a ideia? Oi, pode falar. Eu não sei se o senhor pode me explicar isso agora ou se prefere deixar mais no final da aula, mas assim, o senhor está fazendo, né, um vetor de uma função, né, com 5 slots com valor 0. E aí quando ele passa para outra função, o senhor está atribuindo outros valores dentro desses slots, né? Eu queria saber que se ao invés de você atribuir valores específicos para eles, você pode pegar valores de outra variável de outra função e colocar dentro desses vetores em outra função. Chamar uma função aqui para jogar o valor ali dentro? Isso, Não tem problema nenhum. Você pode fazer assim, quer ver? Vou criar aqui uma função inteira. Tá, então eu posso criar uma função aqui
sei lá, vamos chamar ela função duplica. Vou duplicar valor. E aí eu posso passar um valor inteiro aqui, um x. Tá? E aí eu posso fazer o seguinte, posso fazer essa função retornar o x vezes 2. Tá? Eu posso fazer fatorial, posso fazer o que eu quiser aqui dentro, tá? Aí aqui embaixo, ó, eu posso vir aqui e chamar, vou duplicar valor. E vou passar um valor aqui, 4. Tá? Isso é normal, posso fazer sem problema nenhum. Tá? Por quê? Porque, na verdade, essa função duplicar valor é como se fosse o quê? É um inteiro. Tá? É um inteiro que vai ser gerado a partir de um valor x que eu passei para ele como parâmetro. Tá? Então, eu passei o 4, ele vai vir aqui, calcular, vai gerar o valor 8. Tá? Então, essa funçãozinha aqui, isso aqui vai ser o 8. Alô? Ah, tá, entendi, professor. Tá? Então, você pode fazer o que você quiser. Tá lembrando que uma função inteira, ela é o quê? Ela é um número inteiro. É como se eu colocasse um 10 lá, mas é que ele vai ser, ela vai calcular alguma coisa, ela vai fazer alguma coisa. Então eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia criar um fatorial aqui, ó. Int fatorial de x. Fatorial de x, eu posso fazer um for, vou colocar um i aqui. Int i igual a 1, for i é igual a 1 menor ou igual a x, ponto vírgula i mais mais. Tá? Então, o fatorial é algo desse jeito, é algo bem simples. Aonde eu pego, faço como se fosse uma somatória, tá? Só que em vez de eu começar em 0, tem que começar em 1, porque eu estou fazendo um produto, né? E aí eu faço um for começando em 1 até o x que eu quero. Então ele vai ver 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, até onde você quiser. Só que tomar cuidado com o tamanho do inteiro, não pode ser um valor muito grande. Tá? E aí eu pego o resultado que tem e multiplica por esse i. Tá? Então eu posso vir aqui, ó, e falar aqui, ó, fatorial de 5. Fatorial de 6. Duplicar valor e 15. E aí eu vou chamar o fatorial de 7. Tá? Então eu posso chamar qualquer função, por quê? Porque quando eu falo que essa função é inteiro, na verdade, tudo que essa função faz é me retornar esse inteiro. Tá? Ou seja, essa função é como se fosse um número inteiro. Mesma coisa acontece com o duplicar. Isso tudo aqui, ó, é um inteiro. Isso tudo aqui é um fatorial. Ah, mas ele não tem o valor inteiro. Não, ele vai receber um parâmetro, vai calcular esse valor e vai retornar para você esse valor. Tá? Então, se eu rodar esse cara aqui de novo, sempre falta um ponto vírgula, sempre falta um monte de coisa. Tá os fatoriais, ó. Então, fatorial de 5, fatorial de 6, fatorial de 7. Tá? E aí, os valores. Está vendo que aqui ó, a variável A ela era 3, mas quando ele voltou para o principal, ele voltou a ser 6. Por quê? Porque foi passado por valor. Beleza? Entendi, professor. Tá? Então, tem que lembrar desse comportamento. Quando você passa uma variável comum e ela vai lá para a função, eu posso alterar o valor dela sem problema, que na hora de voltar, eu não vou ter esse valor. Esse valor alterado não vai voltar para mim. Então, isso é passagem por valor. Eu passo o valor 6 para lá, eu troco ali por 3, e na hora que eu termino, esse cara 6 continua aqui e o 3 continua lá. E o 3 vai ser eliminado, por quê? Porque vai sair da memória. Já o vetor, não. O vetor, quando eu passo já o endereço onde ele está. E aí, toda a manutenção, tudo que eu fizer sobre esse endereço, eu vou estar fazendo diretamente nos dados dele.
Beleza? Entenderam? Diferenciaram aí? Conseguiu diferenciar um e o outro? Não? Como que é? Tranquilo. Bom, professor, e se eu quiser fazer o seguinte, e se eu quiser fazer com que esse valor seja alterado? Tá? Ah, como assim? Ah, eu preciso passar, vamos pensar assim, uma função ler, essa função, ela vai ser responsável por ler um valor. Ler o vetor e depois retornar o tamanho do vetor também. Tá? Então vamos fazer um teste disso. Vou criar um novo programinha aqui, ó. E aí eu vou copiar até um pedaço desse cara aqui. Esse imprimir vetor aqui que já está pronto. E o make está pronto. Você? Ô, professor, Oi. faz um exemplo aí com passagem de parâmetro com char ou string. Tá. Lembrando, a string é o quê? É um vetor. É um conjunto de caracteres, né? Não deixa de ser um vetor, né? Então, se ele é um vetor, Sim. eu passo por referência. Então, o que alterar dentro da string vai ser alterado. E o char simples, ele é uma variável comum. Se ele é uma variável comum, ele passa por valor e não referência. Depois eu vou fazer a leitura aqui, então, de um vetor de caractere, tá? Depois eu faço. Deixa eu explicar primeiro isso daqui. Vamos lá. Eu criei o vetor aqui de novo, ó. Criei alterar, não vou ter mais aqui. Aqui vou colocar imprimir vetor só. Vou criar aqui, ó, o tamanho do vetor. Tamanho aqui, originalmente eu tenho 0. Mas poderia não colocar valor nenhum aí dentro. Sem problema nenhum. Então esse cara aqui eu não vou precisar usar. Eu vou criar aqui uma funçãozinha para preencher esse vetor. Mas esse vetor, ele pode ser do tamanho qualquer. Eu não preciso ter só... Não vou ter sempre 5 elementos. Eu posso ter 3 elementos. Posso ter qualquer um. Então aqui dentro, eu vou pedir o tamanho do vetor. Vou fazer aqui. Vou receber por parâmetro esse tamanho também. Int tamanho. Tá? Aí aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar por esse tamanho. Então, vou dar um scanf aqui, vou dar um printf aqui primeiro. Printf. Qual o tamanho do vetor? O certo aqui é fazer uma validaçãozinha, tá, pessoal? Mas eu não vou fazer agora para economizar tempo, tá? Eu vou digitar mesmo, então eu vou controlar o que eu vou estar fazendo. Vírgula e comercial. Você lembra que serve ser comercial aqui? Esse comercial Armazenar o valor, né? Oi? Pra o endereço. quando você... É o endereço da variável onde ele vai colocar o valor, né? Depois a gente vai aprender a mexer com isso daí. Aí é igual a zero e menor que tá. Então esse cara aqui, o que ele faz? Ele permite eu preencher um vetor. Então eu falar lá, o vetor tem tamanho. Aqui eu pus tamanho 10 tudo. Então, uma outra coisa interessante é que eu posso fazer isso aqui, ó. Quando eu tenho um vetor e não sei o tamanho dele, não sei o tamanho do que foi reservado para ele, tá vendo que aqui, ó, esse cara aqui só serve para um vetor de tamanho 10. Esse aqui só serve para vetor de tamanho 10. Se eu colocar um tamanho 5 aqui, não vai funcionar, tá? O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Deixar vazio. Quando eu deixo vazio, eu estou falando que só tem um vetor. Qual o tamanho dele? Não importa o tamanho. Tá? Então eu posso passar desse jeito. Aí então aqui o que eu fiz? Eu pedi o tamanho do vetor e aí eu fiz um forzinho básico até o tamanho desse vetor e pedi para a pessoa ir digitando. Vou colocar um scan. Vou pôr o scanf aqui. E aí ele vai ler esse vetor. Beleza? Então, essa função aqui, esse programinha, ele vai ser simples. Ele vai chamar o preenche vetor. Tá? Preenche vetor. Eu passo o vetor para ele. Só que aqui ele pede ó, o vetor e o tamanho do vetor. Então, eu vou passar aqui, ó, vírgula tam.
E aí, na hora de imprimir o vetor, eu também coloco aqui vírgula int tam. Eu passo sempre. Então, toda vez que eu tiver um vetor com tamanho, eu vou ter que passar toda vez esse tamanho, porque a função não sabe qual é o tamanho dele. Beleza? Então, eu fiz algo bem simples. Ó. Eu fiz um principal que vai preencher o vetor. Tá? Eu estou passando o vetor zerado, o tamanho zerado. E aí ele vai vir aqui, vai pedir um tamanho novo, eu vou colocar o tamanho, ele vai preencher o vetor com os dados, e aí vai sair. Depois eu vou chamar o imprimir vetor, eu vou passar o vetor e o tamanho dele, tá? E aí o vetor e o tamanho vem para cá, esse cara faz a apresentação do vetor. E aí acaba a execução. Tá? Então é algo bem simples. Tá? Só que vocês vão ver, olha que interessante, eu vou rodar ele aqui. Qual o tamanho do vetor? Vou colocar aqui, ó, 3. Então, o vetor eu vou colocar 1, 2, 3. E o vetor. Ó, na hora da apresentação, ó, na leitura, ele leu 1, 2 e 3. Na hora de apresentar, ó, ele não imprimiu nada. Por quê? Porque o tamanho está como 0. Exato. Então, quando eu passei o tamanho daqui para cá, ó, o que aconteceu? Ele passou o 0 daqui para cá. Ele não passou o endereço do tamanho, ele não passou a posição do tamanho, ele passou o 0. Então, o 0 veio para cá. Então, o valor de tan era 0. Aqui eu digitei 3. Tá? Foi lá, preenchi o vetor, belezinha. Na hora que eu saí, esse 3 foi descartado. Tá? E o tan continua tendo 0. Entendeu, pessoal? Então, esse daí é um probleminha sério. Por quê? Porque eu passo um valor e preciso dele de volta. Tá? Quando isso acontece, o que eu posso fazer? Existem duas saídas. Uma saída, que eu acho uma saída bem inteligente, é o seguinte. Em vez dessa função retornar um void, ela retorna um int. Ela retorna o tamanho desse vetor. Tá? Então, a função... Oi. Nos exercícios da semana passada, das funções globais e passada por parâmetros, eu fiz todas com int ao invés de void. Tem problema? Não. É que assim, não faz sentido você usar int se você não vai retornar nada. Ah, tá. Ok. Tá? Beleza. Então, quando você vai retornar alguma coisa, você põe um int, você põe alguma coisa. Agora, quando não vai retornar, o cara fala, mas o que será que é esse int que ele está querendo que eu retorne aqui? Entendeu? E aí ele não sabe o que fazer com esse dado. Tá? Então, toda vez que você põe um int aqui, ó, você tem que explicar para o cara, a função retorna o tamanho do vetor. Tá? Então, aqui eu posso pegar e fazer um return. Aí a coisa muda, porque aí eu posso fazer o seguinte, ó. Tan é igual, preenche vetor. Tá? Então eu passo aonde eu quero que mexa no vetor, eu passo o endereço do vetor, ele vai preencher aqui, vai indicar o tamanho, no final retorna esse tamanho. Aí esse tamanho é guardado em tan. E aí eu consigo utilizar ele em outros lugares. Tá? Essa é uma solução bem inteligente para resolver isso daí. Para a execução. Olha o tamanho do vetor, ó, 3. 1, 2, 3. Olha lá, agora eu tenho o meu vetor. Belezinha já. Retornando, por quê? Porque como eu passei o tan, o que aconteceu? O tan era uma variável comum, ele alterou aqui dentro, quando voltou ele perdeu. Tá? Agora não, agora eu não passo mais o tan, mas essa função vai me retornar o tamanho. E aí eu guardo esse tamanho. Tá? Essa é uma saída bastante inteligente. Beleza? Então agora vamos ver o seguinte. E se eu quiser agora trabalhar com passagem por referência? Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha com vetor. Vetor não, com ponteiro, tá? Que é a ideia de referência. Então aqui, ó, eu vou criar uma variável x, int x com valor 10. Então o que eu fiz? Eu criei lá um espacinho para o x, que tem o valor 10. Tá?
E aqui eu vou criar um cara int asterisco y. O que é esse asterisco, professor? Isso aí é um ponteiro, tá? Uma referência para alguma coisa. Ah, eu posso então atribuir valor para ele? Não, inicialmente não. Por quê? Porque na verdade o que eu tenho que jogar valor para ele é valor de endereço de memória, tá? Mas e aí, professor, como funciona isso? Olha que interessante. Eu vou pegar aqui, vou mandar imprimir aqui, ó, valor de x é igual a %d, vou pôr um /n aqui dentro. E vou mandar imprimir x. Tá? Então, esse programinha aqui é simples, ele vai imprimir x e acabou. Tá? Olha lá, valor de x é 10. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, o ponteiro, o que ele faz? Ele aponta, ele indica a posição de uma outra variável. Então, se eu pegar aqui e fizer isso daqui, ó, vou colocar o printf aqui. Valor para onde y aponta. %d, vírgula, aqui eu vou colocar o asterisco antes. Eu vou dar isso daqui, olha lá, ó. Onde y aponta, tem sujeira. Tá? O que eu posso fazer então? Eu vou falar aqui o endereço de... Vou colocar aqui, ó, printf, endereço x. Não sei se ele vai deixar com %d. Vamos deixar com %d aqui, só para mostrar que é diferente, tá? Vírgula e comercial x. Tá, pessoal? Então, ó, o que acontece aqui? Olha o chabu que deu. Tá vendo que ele até interrompeu a execução? Tá? Por quê? Porque ele não sabe para quem y aponta. Tá? Naquela a gente deu sorte. Nessa aqui já não deu mais sorte. Porque o endereço é outro. Então, como que funciona? Bom, esse 642203.6 é onde está guardado na memória, tá, o valor de x. Certo? Então, eu tenho duas coisas. Eu tenho a posição onde x está guardado na memória e tenho o valor guardado em x. São duas coisas diferentes. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou falar assim, ó, que o y vai receber a posição de memória de x. Tá? Então, aqui... Professor, Oi. tem aquele asterisco ali no y? Oi? Por que tem um asterisco ali no y? Porque como a gente indica, eu vou explicar isso daí, tá bom aí. Posição de memória para onde y aponta. Então, pessoal, quando eu coloco aqui na frente o asterisco, eu estou dizendo que em y vai ter o endereço de memória onde eu vou guardar alguma coisa. Tá? E se eu quiser saber o valor que está guardado dentro desse endereço onde y está apontando, eu coloco o asterisco na frente. Tá? Então, o y aqui, ó, é o endereço de memória que está reservado para ele, onde ele está apontando. E aqui é o valor que está lá dentro. Tá? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu falei aqui o y, ele está apontando, ele está direcionando, ele está indicando a posição de x. Quando eu coloco o e-comercial na frente, eu falo que é o endereço de x. Então, o valor de x é o x mesmo. O endereço de x é o e-comercial x. Isso daí para uma variável comum. Tá? Agora, para um ponteiro, uma variável tipo ponteiro, ou seja, uma variável que... Ó, y é uma variável que aponta para um inteiro. Tá? Então, ele pode apontar para x. É o que eu fiz aqui. Tá? Então, quando eu uso uma variável ponteiro, do tipo ponteiro,
ele sozinho já indica a posição de memória. Diferente daqui, tá vendo? Aqui eu tenho que começar a colocar o e-comercial. Então, ele já indica a posição de memória. E se eu quiser saber o valor que está guardado nessa posição, eu ponho um asterisco na frente. Então, ó, quando eu coloco o e-comercial, eu estou falando, eu quero o endereço de X. E quando eu tenho um ponteiro e quero o valor que tem guardado dentro dele, eu coloco asterisco na frente. Quando eu uso ele somente, é o endereço de Y. Beleza? Então, se eu rodar aqui, ó, o que vai acontecer? Então, eu defini ó, que o valor, que o X está numa posição qualquer lá e está guardado o valor 10. Tá? Depois, eu criei um ponteiro chamado Y, que é um ponteiro para um inteiro. Certo? Aí eu imprimi o valor de X e imprimi o endereço onde está X. Tá? Para a gente saber onde ele está e qual o valor dele. Tá? Aí depois, eu falei ó, que o Y, que é um ponteiro, agora está apontando para quem? Para o endereço de X. Ou seja, o X e o Y estão na mesma posição. Tá? E aí eu mando imprimir a posição de memória de Y. Vocês podem ver que esse valor de Y aqui vai ser igual a esse daqui. Por quê? Porque é isso que eu estou falando aqui. Ó. O Y recebe o valor de X. Tá? E aí eu imprimo o valor de Y, e a gente vai ver que é o mesmo valor de X. Então, se eu rodar aqui, ó, olha lá, ó, o valor de X é 10. Por quê? Porque eu atribuí 10. O endereço de X é o endereço que está em X lá. Depois eu comercial na frente, eu achei esse endereço, eu peguei esse endereço. Aí depois eu falei ó, que o Y está apontando para o valor para o endereço de X. Ou seja, o Y e o X estão apontando para o mesmo endereço. Tá? E aí você pode ver que o endereço é o mesmo. Ó, é o mesmo endereço. E o valor para esse endereço que ele está apontando é o mesmo do endereço de X. Ai, como que funciona isso, professor? Eu vou fazer um desenho aqui. Vou fazer um... Deixa eu colocar esse cara aqui. Vou puxar o Paint aqui agora, hein? Fazer um desenho de outro mundo. Isso aqui é bom para explicar na lousa, né? Tá, então imagina o seguinte, ó. Eu falo aqui, ó. Aqui eu tenho meu X. O X. Tá? Esse X, ele tem o endereço de memória. Tá? E ali dentro eu joguei o valor 10. Tá? Então eu criei, essa primeira linha fez isso, ó. Beleza. A segunda linha, aconteceu o seguinte, eu criei o Y. Ele é um ponteiro. Na verdade, o ponteiro está apontando para o nada. Então, ó, quando eu criei o Y, eu falei, ó, o Y está apontando para o nada. Não está apontando, não está indicando a posição que ele está apontando. Peço para ver um valor de X, ele vem e imprime esse valor aqui, ó. Quando eu peço para imprimir o endereço de X, eu falo, ó, essa caixa está em algum lugar. Eu vou dar um endereço para ela aqui, ó. O endereço de memória dela, 6624132. Quando eu fiz isso daqui, ó, Y recebe endereço de X, então o Y recebeu esse endereço aqui, ó. Então ele deixou de ser essa coisa apontando para o nada, para o infinito e além, tá? E passou a apontar para quem? Passou a apontar para esse mesmo endereço aqui, ó. Olha que coisa diferente, né? Então esse cara aqui, ó, agora ele está indicando a mesma posição, tá? Então o Y está apontando para a área onde está o valor de X. Então o X ele consegue acessar diretamente e o Y de forma indireta através do ponteiro. Tá? É isso que acontece. Então quando eu falei aqui, ó, o ponteiro Y aponta para o endereço de X, é isso aqui que eu estou dizendo. E aí o que alterar aqui dentro vai ser alterado. Se eu alterar em asterisco X ou alterar em asterisco Y em X, vai dar a mesma coisa. Quer ver? Ó? Se eu chegar aqui e falar assim, ó, o valor de Y vai ser agora
25. Tá? O valor para onde o ponteiro y está apontando vai ter o valor 25. Tá? Então, se eu rodar isso aqui de novo, ó, vou parar a execução desse, eu vou rodar de novo. Olha que beleza. Então, ó, agora, ó, a posição de y vai ser 25, ou seja, o valor que está na posição de y vai ser 25. Quando eu pus 25, olha o que aconteceu. Eu falei, ó, para onde o y aponta vai ter 25. Isso significa que esse meu 10 aqui, ó, foi para o brejo. Tá? Passou a ter 25. Então, o que acontece? O ponteiro, se eu alterar o valor para ele onde ele está apontando, ele vai estar alterando o valor de x. Eu posso copiar esse cara aqui de novo, ó, e colocar lá embaixo, que vocês vão ver que ele vai... A posição de x vai continuar a mesma, mas o valor de x vai ser alterado. Ah, professor, mas eu não alterei o valor de x. É, mas o y está apontando para x, ó, o y está apontando para x. Se eu alterei o valor para onde x aponta, eu vou estar alterando o valor de x também, tá? Então, se eu rodar esse cara aqui, ó, olha lá, ó, o valor de x era 10, tá aqui, ó, era 10. Depois, o endereço é o 64222036. Beleza. Aqui eu falei, ó, o x vai apontar, ou seja, vai referenciar o endereço de y. O y vai referenciar o endereço de x, ou seja, ele está apontando para o mesmo lugar de x. Então, os dois estão apontando para o mesmo lugar. Estão usando o mesmo endereço de memória para armazenar valores. Aí, aqui, ó, eu fiz o quê? Eu mandei apresentar. Então, quando eu apresentei, ó, saiu bonitinho. Ó. Então, o valor de y para onde a posição de memória para y é 64222036 e o valor de y é 25. Por quê? Porque eu mexi no valor de y. Quando eu mexi no valor de y, automaticamente ele mexeu no valor de x. Por quê? Porque eles estão no mesmo endereço de memória. E aí, quando eu apresentei o x novamente, ó, o endereço continua o mesmo, porém o valor é alterado para 25. Tá? Então, essa é a ideia de ponteiro. Então, ponteiro é uma variável que ela consegue apontar para o endereço da outra. E aí, se eu altero o valor dela, eu altero da outra também. Tá? Ah, professor, se eu tivesse um z aqui, ó, int z igual a 3, o meu y, ele pode pegar, ele mudou o valor de y, tá? Ele mudou o valor de x porque ele estava apontando para x. Agora ele vai trabalhar com o z, ó. Então eu posso falar assim, ó, ô y, agora você tem o valor de z. Então ele já perde essa referência aqui, ó. Ela já perde esse contato com o x e a partir de agora ela vai ter um contato com outro cara que é o z, tá? E o z ele tem esse espaço de memória aqui, ó. Tá? E tem aqui dentro o valor 3. Certo? Quando eu fiz isso, a y recebe o endereço de z, eu quebrei essa minha ligação aqui, ó. Quebrei essa ligação de y com x, porque ó, antes o y estava apontando para x, agora o y vai apontar para z. Então agora o y ele vai estar indo para cá, ó. Então agora o que eu fizer em y, ó, eu pegar aqui asterisco y, então eu estou trocando o valor que tem dentro da posição de y. Vai ser 45. Se eu mandar imprimir aqui, ó, valor de x, vou colocar valor de z, tá? Ó, olha agora.
quando eu coloquei, ó, inicialmente o valor de x estava 10, a posição de memória é essa. Agora, ó, você pode ver que a posição de memória é diferente, ó. Por quê? Porque o meu y ele estava apontando para x, agora ele está apontando para z. Então agora a posição para onde y aponta é diferente, ó. Tá? Mas ele já tinha alterado o valor de x, ó. Já tinha alterado o valor de x. Agora ele veio e alterou o valor de z, ó. E aí quando eu imprimi o x e o z, ele mostrou valores diferentes, ó. Os originais que eu tenho em cima, que é 3 e 10. Então, com um ponteiro eu consigo alterar várias variáveis, acessar variáveis diferentes. Tá? Então, o que a gente tinha chego? A gente tinha chego que aqui, na verdade, era um void, né? No original nosso aqui a gente tinha um int tam. Tá? Aqui eu tinha o tamanho. Eu li o tamanho aqui dentro. Não retornava ninguém. Tá? E aqui eu passava. Tá. E aí isso aqui não funcionava, por quê? Porque eu estava passando o valor por referência, estava passando o tamanho por valor, e aí eu não tinha o retorno desse cara. Então o tamanho do vetor era 5, 1, 2, 3, 4, 4, 5, e aí eu não tinha nada. Por quê? Porque eu perdia quem? Eu perdi esse tam aqui, ó. Esse tam que eu li aqui, ele era perdido, tá? Então, como que eu faço para que eu não passe o valor de tam? Eu tenho que passar o tam por referência para que eu possa alterar esse valor dentro da função. Então, quando eu preciso alterar o valor de variáveis simples dentro de uma função, eu tenho que passar o quê? Eu tenho que passar o endereço dela. Tá? Para que o valor de tam possa ser alterado pela função. E essa alteração reflita na variável do main. Tá? Então, ó, se eu passar sem o e-comercial, ela vai para lá e aí tudo que acontece ela se perde. Mas se eu fizer isso daqui, opa, ele vai funcionar, mas com cuidado com o seguinte, quer ver? Olha lá. Professor, por que não deu certo? Porque, na verdade, o que eu passei para o TAM aqui, o que eu passei para esse TAM foi só o endereço dele. Ele pegou esse endereço aí e jogou fora, não fez nada. Tá? Ah, professor, como que eu resolvo isso? Aqui, ó, eu falo, ó, esse cara aqui é o endereço do TAM. Tá? É um ponteiro para esse TAM aqui. Ah, então agora a brincadeira fica um pouco diferente. Depois eu vou desenhar para vocês. Tá? Então agora eu estou passando um endereço. Esse endereço está ficando armazenado dentro do ponteiro. Vou chamar aqui, ó, ponte tam, ponteiro tam. Tá? Esse endereço do tam vai ficar armazenado aqui. Tá? Na hora de eu ler, ah, professor, mas não tem que ter o e-comercial dentro do ponteiro tam? O ponteiro tam já é um endereço. Tá? Por isso que a F a gente passava o endereço do ponteiro. Né? A gente passava aqui, ó, o endereço de tam. Mas em ponteiro tam eu já tenho o quê? O endereço de tam. Tá? E aí aqui dentro, então, eu só leio dessa forma. Então, qual o tamanho do vetor, ele joga lá dentro dessa posição. Tá? E aí, o que vai acontecer? Como eu estou trabalhando com ponteiro, então, o que eu estou fazendo? Eu já estou jogando lá, em vez de eu jogar numa variável local, aqui, como a gente fazia antes, como era o tam, eu já estou jogando diretamente aqui dentro. Ó.
Então, deixa eu desenhar o que acontece aqui. Então, ó, aqui eu vou falar que é a função, ó. Essa aqui é a minha função, essa aqui é o meu main. Tá? Esse aqui é o main. Essa aqui é preenche. Tá? Aqui dentro, o que eu fiz? Quando eu chamei o preenche aqui, ó, preenche e passei o vetor e o e-comercial do tamanho, o que acontece? O meu tamanho ele vai estar aqui dentro, né? Meu tamanho é uma variável local aqui dentro do main, ó. Então, o meu tamanho, essa variável aí, ó. Esse cara aqui, tá? Esse cara tem um endereço. Tá? Vou pôr o endereço dele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse nem é difícil. Tá? E o valor dele original é o quê? É 0. Tá? Que foi atribuído aqui, ó. Olha lá, o valor é 0. Quando eu chamei essa função, eu não passei o 0 para ela. Quando eu chamei essa função, eu passei quem para ela? Eu passei isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é o endereço do TAM. Tá? O TAM daqui de dentro, ó, esse int TAM que eu tenho aqui, esse int TAM que tem aqui, ó, na verdade, aqui a gente chama de posição TAM, né? Posição ponteiro TAM. O ponteiro TAM, nesse cara aqui, ele vai ter esse valor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, quando eu dou esse scanf aqui, ó, quando eu dou esse scanf aqui, cadê? Esse aqui, ó, eu estou lendo que posição? Eu estou lendo um valor e guardando em que posição? Nessa posição aqui, ó. Quem que é essa posição? Essa posição é esse carinha aqui dentro. Tá? Então, imagina, quando eu chamei a função, eu passei para a função o endereço do tamanho. Tá? Não passei o 0, eu passei o endereço dele. Tá? E aí, quando eu trabalho com ponteiro TAM, eu estou trabalhando com o endereço desse cara. Tudo que o ponteiro TAM fizer, tudo que foi feito com o ponteiro TAM, vai ser feito aonde? Dentro da posição do tamanho do main. Por quê? Porque eu passei o endereço e trabalho sobre esse endereço, que é a mesma posição de memória. Tá? Então, quando eu fiz isso daqui, ó, quando eu estou lendo em ponteiro TAM, na verdade eu estou lendo aonde? Dentro do próprio TAM. Então, com isso daqui, ó, se eu executar, ponteiro TAM. Tá? Então, o meu for vai começar em 0 e vai ir até o ponteiro TAM. Ô, professor, mas não pode ir até o ponteiro TAM, porque o ponteiro TAM tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar uma loucura. Tem que ser aonde? No que tem armazenado nesse ponteiro. Tá? Para me indicar o que tem armazenado, asterisco na frente. Tá? Vamos ver lá então. Ó. Tamanho do vetor: 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque a partir de agora, o que eu fiz? Eu passei
o TAM como referência, ou seja, eu passei o endereço do TAM. Para que a função preenche vetor, em vez de trabalhar numa variável local dela, ela trabalha onde? Diretamente no endereço de TAM. Tá? Então, quando eu fiz o scanf, eu tirei o e-comercial, por quê? Porque em ponteiro TAM já tem o endereço onde eu vou guardar, ou seja, eu tenho o endereço do TAM, tá? E depois, para mim fazer o for, eu utilizei o asterisco antes, por quê? Porque eu quero saber o valor que tem lá dentro. E aí, é dessa forma que trabalhamos com variáveis, passagem por referência, com variáveis comuns. Tá? Vocês vão usar muito pouco isso, tá? Nessa disciplina. Provavelmente vocês vão ver muito na disciplina de estrutura de dados no próximo semestre. No próximo semestre. É um pouquinho chatinho isso aí, hein, professor? É um pouquinho chatinho. Tá? Mas para vocês, o que importa? Se vocês precisarem passar por referência, ou seja, alterar o valor dele, você põe a comercial na frente, tá? Eu estou indicando que estou passando o endereço. Lá naquele local eu ponho um asterisco na frente, indicando que isso eu vou receber o endereço. E aí, onde eu for trabalhar com ele, eu ponho um asterisco na frente. Tá? E a única exceção é quando eu estou usando o scanf, que eu não ponho a comercial. Acabou. Então é um negócio meio mecânico. Tá? Lembrando que o vetor é por padrão referência. As variáveis comuns, por padrão, são por valor. Agora, se eu preciso passar uma variável comum por referência, o que eu faço? Eu tenho que fazer isso. Ó, passar o endereço dela, recebo o endereço dela do outro lado, trabalho com o endereço dela. Tá? E aí, se for scanf, tira o comercial, por quê? Porque já tem o endereço dela lá dentro.